Paz do Senhor a todos, boa noite. Amém? Vamos estar começando este culto, ou continuando esse culto, que o culto nunca se encerra, né? E que Deus possa usar a vida de cada um, que Deus já está usando, já está capacitando, já está te dando a tua vitória, em nome de Jesus, amém? Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em 1 Samuel 15, do 22 ao 24. Amém? Vou começar a ler aqui. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens deles. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci as ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Amém? Eu dei um título para esse texto aqui. Quem é mais importante? Deus ou o povo ou multidão? E qual é a sua prioridade? Amém? Aqui nós temos o profeta Samuel repreendendo o rei Saul por algo que ele fez. Mas antes nós precisamos entender quem era o profeta Samuel. O profeta Samuel, a história dele começa ali com Ana. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos, e ela orava a Deus todos os dias, porque ela era muito humilhada ali, né? E um dia Deus concedeu a ela o que ela pedia, que era ter um filho. E ela prometeu a Deus que se ela tivesse um filho, depois de desmamado, ela iria oferecer integralmente ao Senhor. E assim que ele foi desmamado, ele foi levado para o sacerdote Eli, para que Eli o conduzisse nos caminhos do Senhor. E o profeta Samuel, Deus de pequeno, já falava e ouvia a voz do Senhor. Samuel era governador e juiz. Ana pediu só um filho. Deus deu para ela um governador e um juiz. Então, muitas vezes, nós estamos pedindo as coisas para Deus e achamos que não vai acontecer, mas espere, que no tempo certo Ele vai te conceder o melhor. Se você quiser apressar as coisas, possa ser que saia do seu jeito, mas não do jeito que Deus quer. E Samuel, ali como governador e juiz, ele governou ali por muito tempo e ele estava ficando velho e cansado. E ele deixou seus filhos no seu lugar. Só que o povo não gostava muito dos filhos de Samuel, porque os filhos de Samuel não eram igual ao pai. Os filhos de Samuel, eles eram meio bagunçadinhos, né? Como a gente diz aí, filho de pastor não é pastorzinho, né? Então, muitas vezes a gente tenta colocar os filhos no melhor caminho, mas às vezes não acontece do jeito que nós queremos. E os filhos do profeta Samuel não seguiram os caminhos deles, faziam coisas que não agradavam a Deus, e o povo não aceitava. Eles, como juízes ali, pediram um rei para Samuel. Samuel se entristeceu por um momento, mas Deus falou a Samuel: faça o que o povo está pedindo. Samuel, triste, foi orar e informou ao povo que ele ia atender o pedido deles, que ia procurar um rei para eles. Só que ele falou: antes de eu dar um rei para vocês, eu vou alertar vocês de algo, para que depois vocês não venham me cobrar e falar que eu não alertei vocês. Aí ele explicou que quando viesse um rei, o rei ia tomar posse das melhores terras deles, das melhores plantações. Todos os filhos homens mais fortes iam ter que ir para a guerra. E foi detalhando, tintim por tintim. E o povo falou que estava, beleza. Entendeu? Estava tudo jóia. Está parecendo hoje em dia, né? Você vai falando, e o povo está tudo bem. E Samuel explicou tudo o que ia acontecer. Vocês vão ter que dar 10% das suas colheitas, 10% dos seus animais. E o rei vai tomar posse da maioria das terras de vocês. E o povo aceitou. E Samuel unge Saul.
Saul como rei. Saul, igual o pastor falou aqui domingo, né, deu as características deles, né? Um homem que o pai era rico, ele tinha boa estatura, era forte, bonito, e isso agradava o povo, que o povo era seduzido pelo que via, né? Até hoje muitas pessoas são seduzidas pelo que vê, mas ele foi ali ungido rei. E Saul foi governando, e ali era o costume, os filisteus, acho que tem umas 6, 7 batalhas de filisteu aqui. O povo que gostava de uma guerra, né? Antes, você vê que antes, lá no começo, os filisteus já tinham tomado a Arca da Aliança já estava escondidinha lá na casa de Abinadab, né? E esse povo estava aqui, já querendo guerra com Saul. E ele foi para essa guerra aí, só que ele já deu mancada, ele já não consultou o profeta. Ou melhor, quando deu os 7 dias ali que era para esperar o profeta, ele fez o sacrifício sem esperar o profeta. Quando o profeta chegou, que ficou irado com Saul, ele falou, você estava demorando, eu achei que você não vinha. Aí o profeta já alertou ele, por causa dessa sua desobediência, você vai perder o seu reinado. E continuou, ele conseguiu ir para essa batalha, ele teve vitória, só que o pior estava por vir. Mais na frente, Deus falou para Samuel, vai lá, fala para Saul que ele vai ter outra batalha. Só que essa batalha é uma batalha com um povo muito ruim. Esse povo está no meu caminho, Deus quando eu saí do Egito. Esse povo tem me atacado, tem exterminado, tem feito coisas que não prestam. Então fala para ele ir para essa batalha. Nessa batalha ele vai matar todos, não vai perdoar ninguém, não vai perdoar homens, mulheres, crianças, animais, o rei não vai perdoar ninguém, é para ele exterminar todo mundo. E Saul vai para essa batalha. Uma batalha difícil. Eles vão para essa batalha, eles conseguem ali derrotar os amalequitas ali, tomam tudo, só que os chefes da guarda e os soldados fazem o quê? Pegam os melhores animais e o rei e trazem ele para Saul. O que essa história relatada aqui nos causa algum impacto, porque é assim, o Saul, ele vê tudo isso, ele aceita toda essa situação e fica na dele. Quando o profeta Samuel chega e pergunta para ele, não, eu fiz tudo que o Senhor me mandou, fiz tudo. Tudo que Deus mandou eu fiz. Aí Samuel para um pouquinho e fala, e por que eu estou ouvindo mugido de bois e ovelhas? Ah, não, foi os meus soldados, foi os meus capitães lá que falaram para mim trazer. Como se diz assim, né? Tenho que agradar a eles. Mas ele era o rei. Todo mundo tinha medo de Saul. Jonatas uma vez foi para uma batalha com soldados. E ali naquela batalha ali, Saul falou para todos os soldados assim, ó. Vocês vão para essa batalha, vão guerrear e não vão comer nada. Vocês vão sem comer. Vão para a luta sem comer. E os soldados foram com medo ali, com fome, cambaleando, venceram. Só que Jonatas não tinha ouvido falar dessa história. Chegaram no bosque lá, encontraram um monte de mel. Aí Jonatas foi o primeiro, pegou a espada dele, colocou no mel, comeu, criou mais energia. Aí os soldados ficou olhando assim, todos assustados. Aí Jonatas perguntou, mas o que está acontecendo? Seu pai falou que se nós comêssemos alguma coisa durante a batalha, ele ia matar todos nós. Aí Jonatas, como não sabia da história, ele ficou abismado, porque ele falou assim, ó, se eles com fome conseguiu vencer a guerra, se eles tivessem comida, eles tinham vencido mais rápido ainda. Então Saul fazia umas coisas que não dava para entender. E esse pecado que ele cometeu contra Deus aqui, foi o pior de todos, que ele colocou a culpa nos soldados, ele era o rei. Por isso que muitas coisas hoje não dão certo. Porque quem está em cima faz coisa errada e bota a culpa no quem está embaixo. Não assume o erro. Hoje em dia,
tem muitos Saúls por aí. Porque muitos têm o poder, mas estão usando do jeito errado. Ele tira a responsabilidade dele e joga para o mais pequeno. Ele não assume o que ele está fazendo. E Saul, ele começou a perder todo o reinado dele por causa dessas coisas. Ele começou a dar mais importância às coisas. Ele usava lá o rei lá como um amuleto lá, que o pessoal ia lá, via o rei lá e falava, o cara venceu a guerra, ainda trouxe o rei como prisioneiro ainda. Samuel, quando viu esse rei lá, falou, mas por quê? Diz que pegou a espada, ele não cortou a cabeça, ele esquartejou o rei todo, picou em pedaço e foi embora. E Saul tentou agarrar ele pela capa, a capa rasgou e falou, a partir de hoje o reino está dividido, você não será mais o rei de Israel. Entre esse espaço de tempo aí, outra batata com o filisteu, é ungido Davi. Davi, entre uma batalha e outra, ele é ungido a rei por Samuel. Nesse mesmo tempo, quando o Espírito de Deus se apossava de Davi, um espírito ruim enviado por Deus vinha sobre Saul. Você percebe que o espírito ruim era enviado por Deus. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça. E diz que Saul ficou atormentado. Ele ficou tendo visões, ele mais dormia, ele ficava cansado, ele ficou totalmente atormentado. Davi foi convocado para trocar a harpa, para acalmá-lo, para ele dormir à noite. E nessa época teve a batalha contra os filisteus. Foi quando aparece o primeiro gigante, né? Que, para quem sabe aqui, eram 5, né? Mas aqui tem um lá na frente e vai ter a morte dos outros. Mas Saul, atormentado, quando ele vê aquele gigante lá na frente, ele fica apavorado, ele tem medo. Um rei com medo de morrer, apavorado, querendo correr com o seu exército. Foi como foi lido aqui no Salmo, né? Aí apareceu um que era o improvável, era o menor para poder dar a vitória para o povo, né? E às vezes nós estamos dentro da igreja achando que nós somos os menores, os que não têm valor. Só que é para esses que Deus está olhando. É para esses que Deus quer dar a vitória. Porque tem muitos que estão em cima, mas não estão fazendo a vontade de Deus. Muitos estão por status, por querer agradar pessoas. E muitos estão perdendo suas bênçãos, perdendo, às vezes, cargos, muita coisa, porque quer agradar homens. E Deus não se importa com essas coisas. Igual quando Davi fugido, todos que olhavam para Davi, pô, esse moleque aí. E Samuel falava, mas Deus não... E Samuel, ele fala, mas esse Deus é engraçado, né? Um moleque, só que Deus não vê a aparência, ele enxerga o coração, né? O coração das pessoas. Então é o que está no seu coração que vai dizer quem você é. E a gente percebe que para liderar, não precisa ser forte, ter conhecimento. É necessário sim, mas você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Que você e Deus sempre vai ser maioria. E nesse texto aqui, Saul pecou porque ele deixou as coisas de Deus de lado. Ele deixou o ego dele sobressair. Ele quis mostrar para as pessoas que ele podia fazer o que ele queria. Só que ele estava debaixo de uma ordem. E a ordem não era de qualquer um. A ordem era de Samuel, que era um profeta de Deus. Um profeta que ele cresceu ali com Eli. Eli foi um outro abençoado também, que teve uns filhos que também não foi, mas era sacerdote. Ele aprendeu ali, ele vinha de uma linhagem de sacerdócio ali, então ele tinha uma intimidade com Deus. E Samuel era lado a lado. O que Deus falava para Samuel, Samuel passava e acontecia. Então o que eu quero dizer nessa noite? Muitos acham que é seu braço forte que vai ganhar as lutas, que vai ganhar as batalhas, mas não é. É a intimidade com Deus. É o que a pessoa tem no dia a dia com Deus, a sua oração, o seu jejum. Samuel, ele se entristeceu, mesmo Saul estando errado, ele ficou triste. Porque Saul
saiu dos caminhos do Senhor? Porque era um que ele sabia que ele estava perdendo. E para Saul foi tão trágico, para Saul que a gente às vezes lê no Novo Testamento, Judas se matou, né? Mas Saul também ele se matou. Saul lá na frente, lá, ele estava tão atordoado, ele foi para uma guerra, não tinha saída. Cercaram ele, pegaram, mataram os filhos dele. Quando ele viu que ia morrer também, ele pegou, pediu para o ajudante dele matar ele. Só que o ajudante falou, opa, eu não, eu vou matar o rei para que recaia sobre mim. Certas coisas, não vou matar não. Ele pegou, colocou a espada fincada e pulou em cima e se matou. Ó, onde veio chegar um dos maiores reis de Israel, a situação, devido à desobediência. Não obedeceu à voz de Deus. E às vezes, nós na igreja, nós cometemos coisas que desagradam a Deus. Nós falamos que a igreja é o hospital de Deus. Mas será que nós somos os médicos especializados para tomar conta do hospital de Deus? Às vezes você vai num hospital, você reclama do médico cirurgião, você reclama lá do ortopedista, você reclama do clínico, porque ele não te atendeu bem, um só olhou para você e te deu uma receita e falou que você está com a virose. Então tem pessoas boas, atenciosas em todos os lugares, e na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente. Às vezes a pessoa vai chegar na igreja doente, ele pode chegar com a gripe. Mas você vai falar com ele, vai orar com ele, ele vai sarar, lá na frente vai ter uma recaída, você ora de novo, ele fica bom. Tem uns que vai chegar com a fratura. Vai demorar um pouquinho mais. Você vai passar mais tempo com ele. Mas a fratura vai cicatrizar e ele vai sarar também, vai ficar bom. Outros vão chegar com câncer. Alguns vão ser curados, alguns vão passar muito tempo sofrendo e outros, infelizmente, vão vir a falecer. Mesmo assim, é a igreja. Se você não souber cuidar, uns vão sarar e ficar, uns vão sarar e vai embora, e outros vão morrer dentro da igreja. O hospital lá fora é assim, e o hospital de Deus é a mesma coisa. Vai depender do cuidado de cada um. Porque muitas vezes nós falamos que queremos pegar uma pessoa lá fora, trazer aqui para dentro, porque ela passou na rua lá maltrapilho, embriagado, bêbado. Você consegue fazer isso. Você pega, traz. Passa um tempo, ela aparece na igreja de barbinha feita, uma roupinha nova. Opa, beleza. A pessoa que trouxe está toda... Vou conseguir tirar uma alma da rua. Passa 3, 4 meses, ele tem uma recaída. Aí muitos vão falar, esse não tem mais jeito. Esse não tem mais jeito. E aquela pessoa, às vezes, ouviu de alguém e acaba indo embora da igreja. Qual o médico que você foi nessa situação aí? Foi o bom médico ou o mau médico? Ou você, de repente, não era para acontecer, não era para existir, mas infelizmente existe. Pessoas dentro da igreja que não se dá bem, entre aspas, com outra pessoa dentro da igreja. Não era para ter, não era para acontecer, mas tem. Se tem, pode acontecer que uma dessas pessoas saia da igreja. E o pior, a que ficou, muitas das vezes, vai comemorar. Ainda bem que foi embora. Não faz falta nenhuma. Imagina Deus ouvindo uma coisa dessa. Aparentemente, você falou, alguém ouviu e não aconteceu nada. Aparentemente. Mas e o mundo espiritual, como é que está? E sua vida, como é que está? Porque a nossa vida não é só levantar, deitar e trabalhar e vir para a igreja. Tem várias outras coisas que nós fazemos. Tem outras áreas que às vezes nós estamos bem em uma e outra não vai bem. E a gente não sabe por quê. Porque às vezes nós estamos comemorando porque um irmão saiu da igreja.
Mas quando ele estava lá fora caído, talvez sujo, e você falou, vou orar para ele vir para a igreja. E por que depois de um certo tempo, talvez você falou assim, ainda bem que saiu da igreja? Qual o significado, o propósito disso? É que nós, seres humanos, nós sempre vamos ser falhos e pecadores. Só que muitas das coisas que nós fazemos entristece Deus, como Saul fez e entristeceu. Como Saul fez e entristeceu Deus. Mas Deus é misericordioso. Talvez eu e você possamos ter uma oportunidade de nos redimir, de nos consertar, mas e se não acontecer? Porque a Bíblia fala que você vai ter que prestar conta de cada vida que você ganhar para Deus. Não adianta você trazer ela no primeiro ano, ser uma maravilha. No segundo ano, pode acontecer que ela não é o que você esperava. Mas ela não tem que ser o que você esperava, ela tem que ser o que Deus espera dela. O que é ruim para você, pode ser bom para mim. O que é bom para mim, pode ser ruim para você. O que é ruim para nós dois, é bom para Deus. Porque Deus, ele é amor. E vai ser a vida toda. Só que muitas vezes, nós estamos fazendo as coisas para as pessoas, para os homens. E esquecemos que o importante é Deus. Não é porque o irmão me fez algo que eu não gostei, que ele vai deixar de ser meu irmão. Ou pior ainda, ele não vai deixar de ser filho de Deus. E se eu falo que sou filho de Deus e ele é filho de Deus, ele é meu irmão. Queira eu não, queira. Como é que eu vou falar que ele não é mais meu irmão, se eu falo que sou filho de Deus e ele é filho de Deus? Qual a lógica? Como é que se você sustenta uma situação dessa? Então, muitas vezes, nós estamos passando por situações causadas por nós mesmos. Nós falamos e não fazemos. Nós julgamos, apontamos, e na hora de pedir desculpa ou perdão, nós não sabemos. Nós esquecemos que essa palavra existe. Nunca vai existir pessoas perfeitas. Sempre vai ter pessoas que vão te dar um trabalho. Mas isso é igual num hospital. Você vai num hospital, igual eu já tive a oportunidade de dormir em hospital, quando o meu cunhado estava com câncer. Você vai ver aquelas enfermeiras ali pegando pessoas que não andam, não falam, para dar banho e para limpar. Isso foi uma opção que ela fez. Ela não tem que fazer. Ela não optou por aquilo, então ela tem que fazer aquilo. Se você optou para vir para a igreja, para poder salvar almas, você tem que salvar almas. Independente se o irmão gosta de você, independente se não gosta, independente se ele fala nas suas costas, ou aonde for, ou quando ele está numa festa, numa rodinha, é obrigação nossa estar sempre perdoando. Porque não tem ninguém perfeito. Igual diz, tem vários tipos de doença no hospital, na igreja também tem. Uns são curados da noite para o dia. Um demora semana, um demora meses, um demora anos, e outros nunca vão ser curados. Só que nós estamos preparados para esperar o tempo de Deus, porque a cura é o tempo de Deus. E muitas vezes a gente fica esperando da pessoa que está em cima. E muitas vezes a pessoa que está em cima, igual Saul, está preocupado com o quê? Está preocupado com outras coisas, com outros afazeres. Às vezes, ele acha que tem coisas que é mais importante do que Deus. Eu estou falando Deus e igreja, porque se nós estamos na igreja, todos num só contexto, todos nós estamos em busca de Deus. Então, é
É uma palavra que ela é complicada, mas se faz necessária. Porque Deus, Ele quer que todos vivam em união. Ninguém é obrigado a andar abraçado com ninguém. Mas a gente ouve tanto de falar que você levou um tapa de um lado, dá o outro, mas ninguém faz isso, infelizmente. A gente só fala, a gente só ouve, ninguém faz. Então é complicado julgar, porque ninguém sabe o que está acontecendo com a pessoa da direita ou da esquerda. Eu estava lendo essa palavra, aí veio na minha mente, Jó. Jó foi uma pessoa que passou por um sofrimento e aguentou firme. Se for analisar Jó e Saul só teve uns momentos difíceis e já achou que era o cara. Mas o que me intriga na passagem de Jó, caiu, que fala lá em 1:8. Aí o Senhor disse a Satanás, você conhece meu servo Jó? Não foi Satanás que foi acusar Jó. Deus que apresentou Jó para Satanás. Será que Jó, mesmo ele sendo um homem reto e obediente, igual fala a Bíblia, ele estava totalmente dentro dos caminhos de Deus? Porque às vezes você está nos caminhos de Deus, mas você está naquela fase que, opa, não preciso ir muito na igreja, não preciso pregar muito. Se eu fizer um jejum aqui pelos meus filhos que estão lá numa festa, lá fazendo não sei o quê, tá bom demais. E se Deus olhou e falou assim, ele está achando que só isso é suficiente, eu vou dar uma apertadinha nele para ver se ele lembra de mim. Porque às vezes você acha que está muito bem e você escolhe o culto que você quer ir, você escolhe para onde você quer ir, qual igreja que você quer ir. Então Deus também olha e fala assim, opa, eu preciso dar uma apertadinha para ver se realmente quando eu apertar ele, ele vai continuar falando em meu nome. Porque não foi Satanás chegou lá, Deus, nossa, servo Jó. Está lá, só na redinha lá, porque o Senhor deu tudo para ele, não sei o que. Não. Foi o próprio Deus que apresentou. E depois eu fico pensando, Jó tinha 10 filhos. Os 10 foram os primeiros que morreram. Aí eu me lembro da passagem de Abraão, quando a cidade de Sodoma estava para ser destruída. Se houver 45 justos, o Senhor vai destruir? Se tiver 40, 30, 15, 10, o senhor vai destruir? Ele falou, não. Se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Quantos filhos Jó tinha? 7 homens e 3 mulheres. Tinha 10, mas não morreram os 10. Será que tinha algum justo ali? Então a gente não sabe. A gente tem filhos, mas nem os filhos a gente conhece. A Bíblia fala que ensina seus filhos a andar no caminho do Senhor, para que mais tarde eles não se percam. Mas você vê quantos filhos de profetas na Bíblia se perderam. Os filhos de Eli se perderam. Tomavam conta do templo, se prostituíam, faziam tudo que não devia. Filhos de sacerdote. Samuel aqui. Os filhos dele ninguém gostava. Então, nem pelos filhos dá para colocar a mão no fogo. E às vezes nós estamos perdendo a mão na igreja porque nós estamos culpando o irmão, porque o irmão é isso, porque o irmão é aquilo. Na igreja tem doente de todo tipo, ninguém é perfeito, ninguém é sarado, ninguém é curado totalmente. Sempre tem uma sequela. Igual eu falei, tem aquele que tem só gripe. Ele fica resfriado, vai no médico, toma um chazinho, está curado. Tem uns que vai demorar mais, tem uns que vai ficar a vida toda na igreja e não vai ser curado, infelizmente. Em alguma área da vida dele, ele vai estar preso. Então, que nesta noite, nós venhamos a ter em plena consciência quem verdadeiramente é mais importante. Deus ou uma autoridade, ou a multidão. Porque muita gente tem prioridades hoje em dia e não é Deus. Uns têm prioridades por cargos, uns querem agradar pessoas, uns
Se chamar ele em qualquer horário da noite aí, para fazer um algo, atender um algo, talvez ele vai. E se falar que é uma vigília, faz 3 dias que eu não durmo. Vai dormir no dia da vigília. É igual o shopping, né? O shopping está lá 30 dias do mês. Só que a pessoa fala, não, eu não vim para a igreja porque eu fui no shopping hoje, mas, pô, tinha 30 dias o mês, pô, ela foi escolher justo o dia do culto. Ah, mas foi assistir um filme. Ah, o filme fica lá em cartaz, lá 30 dias também, pô. Então, a gente só faz aquilo que nós queremos fazer, não adianta. Não adianta. É igual o pastor pregou aqui, falou assim, ó, você pode orar, você pode jejuar, você pode plantar bananeira. Mas se Deus não assinar embaixo do que você está fazendo, não adianta. A igreja tem grupo de intercessão, mas elas podem estar orando, jejuando e tudo, mas se de cima para baixo não tiver no devido lugar, não adianta. Não adianta. Pode colocar a igreja todinha para fazer jejum, oração, semana, mês, mas se você não tiver, é escala, ó. Começa. Tem coisas que você não pode começar de cima para baixo, mas na vida espiritual você tem que estar bem, ó, daqui para cá. Não adianta você estar aqui no raso aqui, aqui para cima você está bagunçado. Então nem sempre se começa por baixo. Tem hora que se começa por cima. Infelizmente, nós temos alguns Saúls por aí. E quando vê coisas, quando vê multidão, quando vê pessoas, dá mais valor para essas coisas do que para Deus. Mas que Deus possa nos conscientizar nesta noite. Que Ele é que salva, Ele é que cura. E Ele que dirige a igreja, amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima noite. Amém?